Hoje nós vamos falar, sou nova criatura. Quem você é? Nova criatura. Você precisa entender isso assim com muita firmeza. Você vai ver em Romanos 8, de 1 a 11, nós vamos ler juntos, o que é ser nova criatura, que você está vendo uma borboleta que antes ela só era aquele casulo feioso, né? Depois de um processo, ela se transforma. E você nunca mais vai ver uma borboleta se tornando casulo, nunca mais. Ela mudou a espécie, mudou. É isso que acontece quando você nasce de novo. Tem essa coisa de desnascer, isso não existe. Agora você é nova criatura, amém? Então vamos prestar muita atenção. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Está? Porque aqui não tem os bebezinhos, sim, eles estão garantidos, né? Estão para o céu. Agora você, da sua idade, você já responde por você. Não é mais teu pai, nem tua mãe. Você já responde por si. Amém? Então eu queria que você entendesse isso muito. Porque eu fiquei sabendo hoje de uma morte de um garoto de 20 anos. Eu fiquei pensando, gente, porque a gente, quando está pensando em alguém que vai partir, né? A gente pensa assim quando chega a 70, né? Aí quando você vê uma pessoa de 13, outro de... estamos guerreando, lutando com um rapaz que está com câncer. Todo o cérebro, tomou todo o corpo dele. Ele nem sabia de nada, só tinha uma dorzinha ali, aqui. Fez exame e ele está com todo o corpo tomado. Começou no joelho, agora está na cabeça, todo o organismo. E estamos clamando por ele, né? Pedindo misericórdia, primeiro, que ele se converta verdadeiramente a Cristo. Que aí fica mais fácil o processo, né? Mas então, é aquela coisa, você precisa ser quente, a palavra do Senhor, seja quente, né? O frio. Porque o morno é aquela posição que Deus não suporta ele dizer, é uma posição que noja, né? Uma coisa assim, ou seja morno, ou seja frio. Esse no meio aí não é um lugar que devemos ficar, nunca. Por isso você precisa entender isso com todo o teu coração. Então, se você está em Cristo, vamos repetir, por favor. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Você está em Cristo? Está em Cristo? Amém? Então diga com o coração, amém. Não há condenação. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Que a lei do Espírito te liberta do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, amém? Vamos repetir essa parte? Vamos ver juntos. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo.
Então, quando você aceita Jesus, a primeira coisa que acontece, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E essa residência vai te fazer, quando você submete a Ele, escuta, Ele vai te levar a ter a mentalidade voltada para as coisas de Deus. Amém? Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, o verdadeiro cristão é aquele que foi regenerado. O que significa essa palavra? Renascimento, nasceu de novo. Quando você ouvir essa palavra, regenerado, nasceu de novo. Então, nossa nova natureza clama por Deus, somos nova criatura. Quando você aceita Jesus, então você se torna nova criatura, você nasce de novo. Essa semente que você herdou dos seus pais, pensa no seu pai, sua mãe. Você não tem que herdar as coisas dos seus ancestrais, porque você nasceu de novo. E essa semente que entrou em você é uma semente incorruptível. Não tem corrupção. Então não fica ali focado. Até a medicina, irmãos, trabalha quando você vai ao médico, ele pergunta, na sua família tem essa doença, essa doença, essa doença. Até os médicos sabem disso, né? Que o sangue passa essas doenças. Mas quando você aceita Jesus, entra essa semente dentro de você, que é a semente incorruptível, que é por isso que você fala, tem o DNA de Jesus, porque você vai dizendo coisas e às vezes você não entende. Mas essa semente que é a palavra de Deus viva e que permanece para sempre, entra em você e daí você começa a tomar posse dessa semente. E a partir daí, tua vida é diferente. Aí os pais do alcoólatra, não vai a semente que tem nele, dentro dele, não vai levá-lo a ser um alcoólatra, porque ele agora tem uma nova semente, amém? E você vê isso em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Você nasceu de novo? Então as coisas velhas já passaram. Eis que tudo, diga tudo, se fez novo. Então nascer de novo é necessário. Para você, é necessário quando você entra no conhecimento da graça, você precisa nascer de novo. A regeneração não é opcional, pois o que é nascido da carne é carne. Quer dizer, se eu nasci de minha mãe, então eu tenho a semente dela, as heranças dela. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Está em João 3,6, que fala que é nascido na carne é carne. Que é nascido do Espírito é Espírito. Então, assim como o nascimento físico resulta em um novo indivíduo, né, que entrando na Terra, nasceu alguém, a porta de entrada no planeta Terra chama nascimento. Amém? Como que se entra na Terra? Nascendo. Então, assim como o nascimento físico resultou em um novo indivíduo entrando na Terra, o nosso novo nascimento, o nascimento espiritual, resultou em uma pessoa entrando no reino dos céus. Então, para você entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. Amém? Amém? 1 Pedro 1,23 diz assim: assim, sendo de novo gerado, não de semente corruptível. Vamos ler essa. Eu queria que você decorasse essa passagem, que quando você tiver alguma dificuldade, porque o inimigo é assim, irmãos, ele sabe até quando você sabe das coisas. Ele sabe de todos os seus direitos. Você vê o filho do rei, pode ser assim, o filho do milionário. Filho do milionário. Quando ele é um bebezinho, ele é levado pela babá, ele não sabe dirigir a limusine, nem pilotar
o jatinho do pai, não conhece essas coisas, mas ele é um herdeiro. Ele é o herdeiro? É, tem direito. Só que ele não sabe que ele tem direito. Aí ele é conduzido, o babá cuida dele, os responsáveis dele cuidam, até que chega um ponto que ele cresce, tem a maturidade e ele toma conhecimento. Aí ele falou, olha, eu sou herdeiro. Mas o fato dele ser pequenininho, ele não deixou de ser herdeiro, amém? Ele é o herdeiro. Só que ele precisa entender, ter conhecimento e maturidade para tomar posse de tudo o que o pai tem. Então veja, assim também, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não somente da semente dos nossos pais, mas da incorruptível. Qual que é a semente incorruptível? Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, você escuta a palavra, essa semente é lançada no teu coração, você nasceu de novo. E a partir desse momento, você começa a viver uma nova vida com Jesus. Amém? Então, o nascimento físico nos traz a terra. E o renascimento espiritual nos leva ao céu. Então, para nos tornarmos filhos de Deus, precisamos renascer em Cristo. Somos todos criaturas de Deus, mas nós, para se tornar filho, você tem que renascer. João 1, 12 e 13, vamos ler. O que diz em João 1, 12 e 13, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, primeira coisa, receberam, diga, receber. Bem alto, receber. Contudo, aos que receberam e aos que crerem em seu nome, então, recebeu e creu no nome, viu aí? Recebeu o Senhor, creu no nome dele. Contudo, a todos que receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar o quê? Filhos de Deus. Então, o inimigo, ele sabe quando ele conhece teus direitos, mas ele sabe até que ponto você conhece seus direitos. Então, ele vai ficar mexendo contigo até você levantar e falar, epa, peraí, eu conheço isso aqui, esse é meu direito. E começa a usar a sua boca e tomando posse daquilo que o Senhor te deu. Amém? É desse jeito que você vê muita gente sofrendo consequência horrível, porque o povo do Senhor padece por faltar conhecimento. Então, veja, pega esses versículos, irmão, decore. Você precisa ter isso em mente quando você estiver naquela luta, lá para as 3 da manhã, 2 da manhã, você não pode ligar, às vezes não consegue, você tem o Espírito Santo e a palavra, amém? Contudo, aos que o receberam, e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Agora, o próximo, 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Diga, eu sou nascido de Deus. Fala mais alto, irmão. Eu sou nascido de Deus. Então você vê, 1 João 5, o versículo 1, também nos diz, 1 João 5, versículo 1, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Agora vai para o versículo 4. O 4, você pode pegar esse capítulo em casa e ler. Agora o 4. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Agora o 18, vai lá para o 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Então é isso que você precisa tomar posse dessas verdades. O único meio, irmãos, não tem outro jeito. O único meio de nascer de novo é pela fé. É crer na obra consumada de Cristo na cruz. É você crer naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. É o jeito de nascer de novo. Por isso que não tem como
A pessoa, um dia eu estava crente, agora não estou crente. Que conversa é essa? Ou você é ou não é? É um casulo agora? Porque a lagartinha, ela rastejava, né? Lá para o chão. De repente ela virou casulo, o processo foi aumentando, ela se tornou uma borboleta e saiu voando. É um processo. Amém? Então Jesus é o único caminho para a salvação. Você vê em João 14,6. Respondeu Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Ele é o único caminho. Atos 4,12 também diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome. É só pela salvação, vem por Jesus. Então, quando você nasce de novo, você possui a natureza de Deus dentro de si, em constante desenvolvimento. Então, você aceita Jesus, nasce de novo, a natureza dele está em você, e você vai ter um processo de desenvolvimento, crescimento. Amém? Você não vai ficar parado ali. O Espírito Santo entra e começa a organizar tudo aqui dentro, né? Aí tem muita coisa para colocar em ordem. À medida que você vai abrindo e liberando e orando, então o processo é mais rápido. Por isso você vê gente que às vezes tem um ano na igreja e você fala, gente, dá a impressão que tem já mais de 5. Porque cresce, porque se alimenta muito. E sempre está obedecendo, sempre praticando a palavra. Aí tem outros que você vê tanto tempo, e aí você fala tanto sobre maledicência e está ali falando dos outros. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar a nossa própria vida. Não foca nessas pessoas, irmão. Você quer crescer? Foca em Deus. Seu olhar tem que estar fixo em Cristo. Não fixa nos seus olhos em pessoas que não dão tanto testemunho bom, né? Foca em Cristo Jesus, foca seus olhos nele. Então, quando você nasce de novo, você possui a natureza de Deus dentro de si. Você vê em 1 João 3,9, vamos ler. 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Diga, permanece. Porque as pessoas acham assim, quando pecou, pronto, aí já não tem mais a semente, agora estou perdido. Não, permanece. Por isso que você confessa. Amém? Veja. Então, todo aquele que é nascido de Deus não fica na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Sente mal com aquilo, não sente a vontade, porque a semente está dentro dele. Então, todo cristão deve viver em constante estado de alerta. Se você é um cristão, fica sempre em estado de alerta, muito alerta mesmo, vigiando aquele velho inimigo chamado o quê? Carne. A carne nossa, natureza humana, né? É aquela natureza que nós herdamos de Adão, que veio dos nossos pais, Adão. Então você tem que focar nessa semente incorruptível que está dentro de você. Não ficar distraindo com essa outra semente, mas rejeitando toda essa herança que veio dos seus ancestrais, que veio até a queda de Adão. Isso aí nós chamamos a carne, né? A carne é que vem trazendo essas coisas, mas você foca nessa semente corruptível, que é a palavra do Senhor, que é viva e permanece para sempre. Então, o que é isso? O que essa carne te conduz? É o desejo pecaminoso ou a constante inclinação para o erro? Aquele desejo, né? É uma vida autossuficiente, dependente de Deus. Você vê isso em Colossenses 3, 5 a 10. Vamos lá, para a gente ler. Colossenses 3, de 5 a 10. Assim, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Quais são? Aí daí
você vai ver tudo descrito. O que essa natureza terrena vai te levar a se inclinar? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Aí tem a lista, o que você vai abandonar? A ira, a indignação, a maldade, maledicência, a linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Então, é para você ir rejeitando esse velho homem, essa natureza, já está aí toda a lista, e revista dessa nova natureza em Cristo Jesus. A nova natureza é conhecida como nova criação, ou recriação do espírito, que estava morto. Nosso espírito estava morto, inativo, sem vida, separado de Deus. Quando o homem pecou, então a morte é essa, separou-se de Deus, está separado de Deus. Quando ele entra na sua vida, o que acontece? Esse seu espírito é iluminado, revive, e daí você começa a conectar de novo com o Salvador. Então você é uma criatura que passou da morte para a vida, amém? Para andar em novidade de vida. Então, antes de Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Depois, quando nós aceitamos Jesus, passamos da morte para a vida. Então, nós somos renovados dia após dia, irmão. É isso que você precisa aprender todo dia. Dia após dia. Um dia de cada vez. Não fica assim frustrado com o seu dia, não. Porque às vezes de manhã você acorda bem, aí quando dá lá para meio-dia, aí já o sentimento vai, já está deprimido, aí se anima de novo. Não podemos seguir nosso sentimento, mas devemos seguir o Espírito Santo. Você triste ou alegre, ore. Sempre orando, sempre buscando. E o seu sentimento vai obedecendo. Então, nós somos renovados dia após dia, segundo a imagem de Deus. Então, a sua meta deve ser igual a Cristo. Ser a imagem de Cristo, né? Ser igual. Se você é filho de Deus, você precisa ser parecido com o teu pai. Amém? Amém? Aí você vai lá para 2 Coríntios 4,16. Essas passagens te dão vida, quando você precisa fazer meditação e ler, tem essas passagens. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, teus olhos não podem estar fixos naquilo que você vê. Mas você precisa ficar olhando no invisível, porque é de lá que veio todo visível. Então, como neutralizar os efeitos da carne? Você viu a lista de tudo. Como que você vai neutralizar isso na maneira prática? Romanos 8, 13, 17. Por isso, quando você vai lendo a Bíblia, ela vai trazendo respostas, né? Romanos 8, 13 a 17 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Porque você é filho de Deus. Se você é filho, você é guiado. Você é aquela vozinha interior, aquela
aquele que você fala, que coincidência. Não tem coincidência, tem providência. Tem alguém que vai contar alguma coisa e fala, pastor, eu não acredito. Eu estava no momento certo, na hora certa, apareceu a pessoa certa. E eu falei e resolvi. Foi coincidência? Não. Foi providência. Deus te colocou na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa e resolveu o teu problema. Assim que acontece, quando o Espírito Santo vai te guiando, ele vai guiando da maneira muito tranquila. Não é uma coisa tensa. Você pode ver aquela vida tensa, desesperada. É uma coisa bem tranquila, bem leve. Porque o jugo do Senhor é suave, né? E o fardo é leve. Vida muito leve. Amém? Então, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, essa é a posição que você tem com Deus. O Espírito Santo está dentro, diga, o Espírito Santo está dentro de mim, para me auxiliar sempre. Não é de vez em quando não, irmão, é sempre. Sempre, quando você aceita Jesus, tem essa presença constante. Não importa se está triste, está alegre, ele está presente, te orientando, te conduzindo, dando sabedoria. Então o Espírito Santo está dentro de nós para nos auxiliar sempre. Ele é sábio e amoroso e nos ajuda em todo tempo. É todo tempo ele vai te ajudar. Todo o momento e toda circunstância. Até mesmo naqueles vícios. Você é viciado em certas coisas. Naquele momento do vício, você pode estar ali clamando porque ele está contigo. Ele quer te libertar disso. Amém? Ele está aí para fazer o quê? Para te libertar. Para te dar vida, libertação. Então você é filho amado de Deus. Aceitou Jesus Cristo, você se tornou filho. O inimigo, quando vê você pecando, que cai num vício, alguma coisa, aí vem no teu ouvido e diz, você é filho de Deus? Olha, filho de Deus fazendo isso, falando isso, sentindo isso. Aí o que você diz? Você diz o seguinte, cala sua boca, eu sou filho de Deus, porque toda a ira de Deus foi colocada no Filho na cruz, e eu vivo agora a vida que há em Cristo Jesus. Amém? É a vida, você é filho. Quando os bebezinhos estão andando, e eles caem muito, né? E daí eles enchem as fraldas, o paizinho, ele pega o bebezinho com as fraldas cheias, suja e joga fora? Não. Quando eram pequenininho, o quê? Nossos pais cuidavam, limpavam, davam banho. Chega um ponto que vão para o banheiro sozinhos. Aí depois crescidinhos, quando são com maturidade, nunca precisam de ser ajudados no banho. Porque já se viram, né? Porque já cresceram. Então, na vida espiritual, nós vamos crescendo. Chega um ponto que você vai dar vai parar de cair. Tanto assim, irmãos. Cai, de vez em quando a gente leva uma queda, né? Você já viu quando o adulto cai, aí todo mundo assusta, né? Corre e vai ver o que aconteceu, porque não é normal você ver um adulto, uma pessoa adulta caindo, né? O que aconteceu? Aí a pessoa fica constrangida, por quê? Não é normal. Agora o bebezinho, quando cai, toda hora nós já sabemos que o bebezinho cai. Então no mundo espiritual é desse jeito. À medida que você vai crescendo, você vai tomando aquela posição de maturidade, você vai caindo menos. Cair, que eu digo o seguinte, na fofoca, na maledicência, na masturbação, na imoralidade, tanta coisa, né? Você vai caindo menos. Você chega a um ponto que você não tem mais esses maus hábitos. Amém? Então, você é filho amado de Deus. Efésios 5, 1 e 2, Efésios 5. Ele vai dizer... Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, vivam em amor. É o jeito que Deus é amor. E ser filho de Deus, você precisa viver em amor. Então, Deus te ama muito. Eu quero que você guarde isso lá no profundo do teu ser. Deus te ama muito. Não duvide do amor de Deus,
Nunca, irmão. Deus te ama muito e Ele já te perdoou. Diga isso para o teu irmão. Deus te ama muito e já te perdoou. Ele não vai perdoar, Ele já te perdoou. Quando você fala com Ele e pede perdão, Ele perdoou. Amém? Não permita que nada e ninguém te abale, mas receba o perdão de Deus sempre. Às vezes você sabe, eu tenho já uns 30 anos que eu sei disso, mas toma posse do perdão. Ele perdoou, recebe esse perdão. Tem pessoas que têm essa dificuldade de receber, né? Deus perdoou os seus pecados porque te ama muito. Ele ama, Ele provou o amor, Ele deu um único filho para me salvar, para te salvar. Então Ele te ama muito e Ele já te perdoou. Você precisa receber o perdão e o amor de Deus de todo o coração. Você sabia que muitas pessoas têm problema de perdoar porque elas não recebem o perdão de Deus? Não, o que eu fiz foi muito, eu não consigo me perdoar. Não, olha, eu já fiz isso mais de 10 vezes, mais de 100 vezes. Ai, não consigo, não posso. Então não recebe o perdão de Deus. Como ela não recebe o perdão de Deus, ela não consegue perdoar os outros, nem a si mesma. Então muitos não perdoam por isso. Não perdoam porque pensam que não foram perdoados. Mas o fato de você pensar que não foi perdoado, não indica que você não foi perdoado. Você pediu perdão a Deus, Deus te perdoou. E quando você vai falar de novo daquele pecado, Deus vai dizer, que pecado? Porque já pagou, Ele já perdoou. Você recebendo o perdão ou não, você está perdoado. Amém? Você precisa tomar posse disso. Você precisa receber esse amor de Deus, esse perdão urgente. Por quê? Que ele te dá um perdão incondicional. Porque a gente põe condição, né? Eu vou perdoar, mas não tem mais para Deus. Ele te perdoa, não importa o que você fez. Ele te perdoa sempre, é incondicional. Porque o preço foi pago. Filho dele morreu em teu lugar. Amém? Então você precisa crer de fato que seus pecados foram perdoados. Os que pensam que não foram perdoados também não perdoam. Pode ver, se você convive com pessoas que não conseguem, não, não consigo entender que Deus me perdoou. É muito. Eu acho que Ele não me perdoou. Ela, quando vai perdoar alguém, ela tem dificuldade. Ela não consegue perdoar. Por quê? Porque ela não recebe o perdão de Deus. E você vai sair daqui hoje recebendo esse perdão. Amém? 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 Porque eu estou me olhando assim. É verdade, Ele te perdoa, irmão. Mas aí você está aí pensando aqui, a pastora não sabe o que eu fiz. Não sabe, é tanta desgraceira que eu fiz. Não importa. Jesus pagou o preço de uma mentirinha ou de um pecado enorme. Não tem essa coisa, não tem tamanho de pecado, irmão. O amor de Deus, o perdão dele é para todos nós. É só você dizer, eu aceito, eu recebo. Amém? Então, pessoas amadas amam. Por isso você tem que receber o amor de Deus. Pessoas amadas, elas amam. Pessoas perdoadas, elas perdoam. Então, se você recebe esse amor de Deus, você se sente amado, você não tem dificuldade de amar os outros. Se você recebe o perdão de Deus, você não tem dificuldade de perdoar os outros. Amém? Salmo 86:5 diz assim: olha como é o nosso Deus, porque a gente tem a impressão que Deus está no céu só te marcando. Tá só, olha. E tem mãe que fala assim: Deus está vendo. Ó, Deus está vendo. Aí a gente cresce assim. Ai, Deus está vendo. A gente cresce assim, parece que Deus está com uma cinta querendo já vai me bater. Mas olha quem é nosso Deus. Veja, ele diz assim, Salmo 86:5: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Se você invoca o Senhor, na maior da dor, ou no maior do erro, Ele é bondoso e Ele te perdoa. Amém?
Você vê lá em Isaías 43, 25, olha como é o nosso Deus. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Quando você pede perdão, o Senhor não se lembra mais dos seus pecados. Você vai lá agora para Efésios 1, capítulo 1, o versículo 7 e 8. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. O sangue de Jesus nos deu essa liberdade. Então, nele temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Então, ele derramou sobre nós essa riqueza da graça. Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Uma vez que ele entrou, a Bíblia diz que o teu corpo, meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Por isso que essa coisa de ficar ouvindo música, entrando aqui dentro do templo, música que não é adoração a Deus. Aonde você ouviu isso, irmão? Que isso vai alegrar o Espírito Santo que está dentro. O Espírito Santo está dentro. Aí eu vou colocar algum louvor a outro Deus que não é a Ele. Pensa nisso. É insano você entender. Você não permanece firme e agradando o Pai, deixando entrar aqui, dentro do teu templo, músicas que não adoram a Deus. É adoração. Música é sempre adoração. Então pensa nisso. Você é o templo. E você vai dar conta. A Bíblia diz que vamos dar conta do nosso corpo, porque nós não somos nossos. Nós somos do Senhor. Então veja, nosso corpo é templo de Deus. Devemos oferecer diariamente a Deus a direção das nossas vidas. Se você acorda e fala assim, direciona minha vida. Aí tem alguém que vai dizer, eu não sinto nenhum cômodo. Porque está tão cauterizado que o Espírito Santo, a Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Porque você pode entristecê-lo. Ele vai se entristecendo. Ele falou, quando você está firme com ele, ele te dá um alerta. Aí você não escutou, continua ali, ouvindo outras, vendo coisas, deixando entrar. Aí ele vai ficando quietinho. A pessoa, não estou sentindo nada, estou normal. Fulano faz, ciclano faz, Beltrano faz. E você vai seguindo essa linha aí. De repente, você não sente mais nada. Porque você entristeceu o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz para você não apagar. Não apague o Espírito Santo. Então precisamos ter essa sensibilidade, porque ele é muito educado. O Espírito Santo nunca vai arrombar a porta, te forçar, fazer as coisas. Ele é educado, ele pergunta, ele convence. Se você fala, pode entrar, ele entra. Ele é a educação, né, em pessoa. Então, nós temos que ter esse entendimento. Então, essa frieza que já nem te incomoda mais, não, eu escuto, não sinto nada, está tudo bem aqui. Aí você fica mais preocupado com esse incômodo, você não está incomodando mais, não está insensível. Então, fique atento, irmão, atento, porque quando você está muito perto do Senhor, buscando qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer música, você já sente, você não tem que ter uma mãezinha lá para te contar, o papai, ou tem que ter um pastor, você não pode não precisa, o Espírito Santo está dentro, e quando você veste alguma coisa, olha no espelho, você não precisa nem perguntar, ninguém precisa dizer, você já sente, porque o Espírito, ele fala, ele te convence, amém? Do que tem que fazer e não. Então fique muito atento, para não perder essa sensibilidade, essa voz suave. Porque a voz do Espírito Santo é muito suave. E você precisa estar querendo muito ouvir. É muito manso e muito suave. Então, devemos manter nossa vida espiritual saudável. Uma vida saudável, através da oração, da vigilância, além de cultivar as virtudes opostas. Você tem que cultivar virtudes opostas ao pecado. Tudo que é contrário ao pecado, você vai cultivando. Mas o fulano falou, o ciclano disse, meu Deus, o que a Bíblia diz? O que o Espírito Santo falou? É isso que você tem que saber.
Porque naqueles dias, quando o Senhor chegar pessoas, líderes, e vão dizer: Senhor, eu expulsei demônio em teu nome. Olha o cara. Eu curei em teu nome. Aí, o que o Senhor vai dizer? Não te conheço. Para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque não estavam na graça, né? Caíram. Porque o que eles receberam era dom, era presente. E por isso fluíam naquilo, mas olha, o conhecimento, a intimidade, não tinham com o Pai. Então vamos cultivar essa intimidade. Romanos 8, 1 e 2 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Você está em Cristo, não há condenação. Amém? Não deixa Satanás te condenar. Não há condenação para os que estão em Cristo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, o Espírito te liberta da lei do pecado e da morte. Amém? Amém? Então, a presença do Espírito Santo em nossa vida nos garante a libertação, a liberdade. Você vê em Colossenses 1, 13, 14 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós estávamos antes de Cristo dominados pelas trevas. As trevas era o domínio, estavam mortos. A Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o que ele fez? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Então, nós estávamos nas trevas, o Senhor nos transportou para o reino do Filho amado dele. Amém? Amém? O 14 diz assim: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nesse reino, aqui nós estamos nas trevas, quando ele transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, nós aqui temos perdão para o nosso pecado. Então, nós precisamos viver essa vida perdoados. Amém? Então, a influência do Espírito Santo de Deus produz em nós as forças espirituais de que tanto precisamos para resistir o pecado, o diabo e o mundo. Então, o Espírito Santo nos capacita, nos dá essa armadura e tudo o que nós necessitamos. Eu me lembro, eu nasci no lar evangélico, meus avós eram pastores, e meus pais, e hoje sou pastora, minhas filhas estão pastoreando também, tem essa unção. Mas teve um momento na minha vida, na minha adolescência, que eu tomei posição em Cristo. E eu falei: Senhor, eu sou tão feliz em Ti, tão realizada no Senhor, e eu quero ver só para o Senhor, me conduza. E sabe, irmãos, daquele dia até hoje, eu nunca me arrependi. Eu estava no Rio de Janeiro, né? Nasci, me criei ali, mas aquilo ali não tinha aquela atração para mim. Até que eu fui trabalhar com os índios. Tinha uma paixão para evangelizar os índios, estavam perdidos, e fomos para Manaus. E toda essa minha vida, eu não me arrependo, porque Deus nos guiou, nos orientou, nos socorreu em cada momento da nossa vida, cada situação. Tivemos lutas, muitas, mas sempre com vitória. Amém? Então, essa vida dedicada a Deus não tem preço. É tremendo você seguir a direção do Espírito Santo, e Ele vai falando por circunstância. Não fica ansioso, desesperado, é calmo, sereno, tranquilo, na paz, buscando o Senhor, se relacionando com Ele em amor, com respeito e reverência. Ele vai te conduzindo da maneira mais linda possível. Amém? Antes de você nascer, o Senhor tem um plano, tem um filme para a tua vida, sabia? Ele escreveu esse filme. E todo dia você chega para Ele e fala assim: passa o roteiro de hoje na minha vida. Ele te dá, viu? Ele vai direcionando a pessoa certa com quem você vai falar, vai encontrar, o que vai acontecer. Ele vai dirigindo. Porque se você não dá a direção para Ele, mostrar o roteiro da tua vida,
Satanás, ele entra e começa a fazer uma bagunça na sua vida. Começa a te atrapalhar, te enlouquecer, até matar, né? Porque a função dele é matar, roubar e destruir. Então, ele vem tentar. Então, você põe a vigilância e fala assim, dirija a minha vida. Clama a ele, me dá um roteiro da minha vida para hoje. Fala assim, para a minha vida toda. Não que se dá uma ansiedade, né? Você fala, será o quê? Que Deus tem para mim? Ai, que nervoso. Teve alguém que falou para mim, estou ansioso. O que será que Deus tem para mim? Com quem eu vou casar? Com quem eu vou ser? Calma. Agora você tem que ter. O que você vai ter agora? Umas boas notas. Você tem que estudar, tirar boa nota. Teu alvo agora é tirar boas notas. E Deus vai te conduzindo. Chega lá na frente. Ele vai te direcionando. De um jeito muito leve. Muito tranquilo. Amém? Essas coisas assim muito rápido. Corre, rápido. Essa loucura assim não é de Deus. Não é de Deus. Quando é tudo muito doido assim, pode quietar. Que aí você vai ver que isso não vem de Deus, não. Agora, quando você entra no jejum e oração tranquilo, o Senhor vai te conduzindo na paz. Amém? Então, para ter essa vida saudável, uma vida espiritual saudável, você cresce. Você vê um bebezinho que tem saúde, ele é alimentado com todas as vitaminas, né? Seu bebezinho está crescendo, andando. É a coisa mais linda, as crianças crescendo. Quanto mais bem alimentados, dormem direitinho, eles crescem mais rápido, saudáveis. Assim somos nós na vida espiritual. Para você ter essa vida saudável e espiritual, então você precisa, primeira coisa, receber esse perdão. Deus me disse, muitos crentes têm mais de 20 anos lá sentados. Eu disse, Senhor, tem certas coisas na vida deles que eles não receberam o meu perdão ainda. Falei, mas pai, já passaram 20 anos, não receberam. Vira e volta, estão falando comigo daqueles problemas lá para trás. Não receberam o perdão. Estão ainda remexendo naquilo que ficou. Então, sabe o que acontece? Não consegue caminhar. Não consegue andar para frente, né? Deus tem planos maiores, mas está lá. Ah, Senhor, que vergonha daquilo que eu fiz. Em 1900, não sei quando. Quando eu tinha tantos anos. Recebe o perdão, confessa, chora, se arrepende, recebe. Senhor, se eu entrego, eu recebo o teu perdão. Levanta perdoado, amém? E o amor também. O Senhor deu amor para nós, então vamos receber esse amor. A salvação é um presente. Diga, salvação é um presente. Eu não mereço, você não merece. É um presente. A gente teima de querer fazer alguma coisa para merecer. Ah, Deus não me deu nada, também não mereço nada. Fica assim, querendo merecer. Acho que eu vou jejuar uns 40 dias. Talvez, se eu tirar uma refeição, fica querendo fazer alguma coisa para agradar a Deus. Não tem o que a gente faça. É presente. É presente. Jesus fez tudo. Não tem como você fazer nada. Está feito. A salvação é um presente. Jesus sendo justo, ele era justo, completamente justo. Ele é justo. E o que ele fez? Se entregou na cruz ali e tomou o seu lugar. Você tem que entender isso. Uma vez você entendeu isso, irmão, você cresce rapidinho, viu? Mas aí, no instante, você vai estar com maturidade espiritual. E eu vou ficar feliz, viu? Porque para o exército, Deus só manda gente que tem maturidade. Como que vai mandar um bando de criança que não sabe nem que é perdoado? Então o inimigo vai chegar, olha você não é perdoado não, olha o que você fez, aí vai chorar e vai deprimir, perder tempo, né? Mas preste atenção, o Senhor, sendo justo, tomou o seu lugar ali na cruz. Levou sobre si todo o seu pecado. Então, como Jesus se tornou pecado? Me responda. Jesus era justo, totalmente justo. Como que ele se tornou pecado? Ninguém tem coragem de dizer? Completamente justo. Jesus não tinha um pecado, ele justo. E como que ele se tornou pecado? Recebendo os nossos pecados. Ele não tinha pecado, ele recebeu o meu pecado, o seu, todos os pecados da humanidade, foi sobre ele. Amém? Agora me responda outra coisa. Como você se torna justo? Como você se torna justo? Me conta.
Ele era justo, recebeu todo o seu pecado e se tornou pecado. Como você se torna justo? Responda. Recebendo o que dele? A justiça dele. Tudo, ele era justo. Então, tudo, como você se torna, recebendo a justiça dele, tudo que era justo nele, passou para mim. Foi receber, diga a palavra receber. De novo, receber. O povo não entende isso. É que é fazer para conseguir. Eu consegui o quê? É receber. Diga, receber. Agora, preste atenção nessa, entenda isso. Vou falar nisso até vocês entenderem. Quando eu ver que vocês entenderam, quando eu ver as práticas, já sei, cresceu. Ai, que alívio, cresceram. Ó. Jesus se tornou pecado por cometer pecado quando foi para a cruz? Quando ele foi para a cruz, ele se tornou pecado porque ele cometeu pecado? Não, meu irmão. Não. Quando você, preste atenção, quando você se tornou justo, você se tornou porque você fez alguma coisa certa? Não. Diga não. Eu me tornei justa porque eu fiz alguma coisa certa? Eu jejuei tantos dias, eu orei tantas horas. Olha, tem uns que andam de joelho. Lá no Rio tem uma escada da Igreja da Penha. A senhorinha vai ajoelhadinha até lá em cima. Que o joelhinho fica sangrando com as coisas na cabeça. Tudo para conseguir alguma coisa de Deus. É isso que passaram para nós. Mas a verdade é essa aqui, ó. Jesus não se tornou pecado, ele simplesmente, ele não pecou. Você se tornou justo por fazer o que é certo? Não. Amém? Vamos repetir. Jesus se tornou pecado por cometer pecado? Você se tornou justo por fazer as coisas certas? Uma vez você entendeu isso, a salvação é presente. Diga para o teu irmão, a salvação é presente. Diga para 3 pessoas, a salvação é presente. É um presente. Deus nos deu um presente magnífico, maravilhoso, chamado salvação. É um presente. Nunca mereci esse presente e nem você. Mas Deus, que amou tanto a cada um de nós, nos deu esse presente. E a salvação é o quê? A libertação do pecado e das consequências do pecado. Fomos libertos do inferno. Nós íamos para o inferno, o Senhor nos deu a vida eterna. Tirou de nós, isso é graça. Ele nos tira o que nós merecemos, que era o inferno, e nos dá o quê? O céu, que não merecemos. Amém? Então não deixa o inimigo ficar aí, olha você, de novo. Fala, eu sou justa. Vai falando isso, chorando, rindo. Se você estiver em luta e pecado, fala, eu sou justo, o Senhor me fez justo, eu tomo posse da justiça dele, você vai vencer qualquer tipo de batalha desse jeito. Amém? Você precisa saber e entender que é perdoado e amado por Deus. Você é perdoado e amado por Deus. Diga, eu sou perdoado e amado por Deus. Então, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, você é perdoado. Você é justo. Diga, eu sou justo. Eu sou amado. Eu ganhei esse presente. Amém? Já pensou que, você viu que tem muitos ímpios que querem ditar como que você vive? Não é crente, não é cristão. E fala, você é crente. Olha como você faz, olha como você veste, como você... Gente, não deixa o inimigo usar essas coisas. Amém? Você fala, eu sou justo, Jesus tomou o meu pecado, me deu a justiça dele, eu sou justo diante de Deus. Então, leia, agora, agradeça sempre a Deus por se tornar filho dele, é um outro item que você precisa agradecer todo dia, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me tornou justa, e eu sou tua filha, vai falando isso todo dia, agradecendo a Ele, essa posição linda, que um dia você vai crescer, você vai entender, que ainda você não entende muito, né? Que posição linda é essa? Você é co-herdeiro com Cristo, você é filho de Deus, vão fazer maiores coisas que Ele fazia, tem a autoridade que Ele deu. É uma posição linda,
que Deus vai revelando a cada um que busca mais e mais. Então, leia e pratique a Bíblia. Não adianta saber disso tudo que eu estou falando para você e você não praticar. Lê e pratica a palavra. Você vê em 1 a Pedro, o capítulo 2 e 3, como que você cresce? De que maneira você cresce, né? Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Próximo. Não, peraí. 1 Pedro 2 e 3. Isso. Como crianças recém-nascidas, deseje de coração que? O leite espiritual. Que leite espiritual é esse? Diga a palavra. Hein? Quando você vai lendo a palavra, ela alimenta, ela vai te alimentando. Então, desejam de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. É por meio do louvor que você vai crescer? Não. É por meio da palavra. Vai lendo a palavra, orando a palavra. Mas eu canto 5 horas por dia. Lê a palavra, irmão. A palavra que vai... Se você cantar a palavra, tudo bem, né? Mas o bom, você lê a palavra, ouvir a palavra. Quando você vai orando em línguas, vai ouvindo a palavra, ela vai te alimentando, você vai crescendo. Agora que provaram que o Senhor é bom. Você provou que o Senhor é bom? Então vai se alimentando. Agora você vai ver em Tiago 1:22. Não somente ouvindo, mas praticando a palavra. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Quando você é só ouvinte da palavra, você está se enganando. Porque você sabe de tudo isso. Aí chega em casa, você tropeça e fala um palavrão. Ai, falou o seu perdão. Aí inimigo, ai, crente, hein? Que crente é essa? Que crente é essa? Aí você já começa a se deprimir, se confundir. Não, você falou, Senhor, me perdoa, recebo o teu perdão. Olha, eu sou justo, o Senhor tomou o meu pecado, me deu a sua justiça. Eu vou crescer, eu me levanto. Amém? Se levanta e fala, eu vou melhorar. E eu vou vigiar, para não sair palavrões da minha boca. Amém? Agora, Hebreus 5:14. Alimento sólido é para os adultos. Você quer ser um adulto espiritual? Amém? Hebreus 5:14. Mas o alimento sólido é para os adultos, quais pelo exercício constante, diga, exercício constante, exercitando constantemente, praticando, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então você vai lendo a palavra, praticando, e esse exercício constante vai fazer você entender o que é errado e o que é certo, discernir o bem e o mal. Amém? Enquanto você é bebezinho, a gente vai ensinando. Mas você vai crescer um ponto que você vai entender. Se você estiver no Japão, ninguém por perto, nem um cristão, você vai saber o que é certo e o que é errado. Porque o Espírito vai te dar essa sabedoria para você entender. Amém? Então fale com Deus constantemente. Isso aí eu estou te dando as dicas para você ter uma vida cristã saudável. Fale com o Senhor constantemente, ore muito em línguas e ore por tudo. Tudo, ore por tudo. Até mesmo para achar uma costureira, salão, coisinhas assim. Essas coisas Deus te conduz, viu? Ele gosta, Ele é um Deus que te traz cura para câncer, por coisas grandes, mas essas coisas pequenas, Ele também atende você. Então seja guiado pelo Espírito Santo, pois Ele está dentro de nós. Você vê em Romanos 8:14, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles são quem? Quem são os guiados pelo Espírito Santo? São os filhos. Diga, eu sou filho de Deus. Então, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo te incomoda, não vá. Não vá. Está com incômodo? Não vá. Porque Ele está dizendo não. Agora, quando tem paz, aí, então pode ir. Amém? Crescendo, você vai entender melhor isso. Se cair, caiu. Levanta rapidamente, se arrepende, peça perdão, recebe o perdão e continua. Tem gente que só pede, né? Mas não recebe. Passa a noite todinha chorando. Porque, olha, eu acabei de ouvir tudo aquilo, olha o que eu fiz. Eu sou
um perdido mesmo, mas dorme daquele jeito. Não. Caiu, levanta, se arrepende e fala, eu sou justo, o Senhor me transformou, o Senhor levou meu pecado, me deu a sua justiça, eu sou justo em ti, eu sou justo em ti. Vai falando isso, irmão, vai falando, você vai tomando posse dessa verdade, até que vence isso aí, amém? Amém? Então, se cair, levante. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Não é alguns pecados não, irmão, é todos os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Amém? 1 Pedro 2,16 também diz o quê? Já decoraram? Alguém já decorou? 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Ah, eu sou livre, vou fazer o que der, porque eu sou livre. Vivam como pessoas livres, mas não usam a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Use a sua liberdade para ser servo de Deus e não para fazer o mal. Amém? Porque muitas pessoas eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não. Os guiados pelo Senhor vai fazer o que agrada o coração do Pai. Agora, eu quero que você repita comigo. Sou perdoado. Sou amado, sou justo, sou o filho muito amado do Pai. Agora só os irmãos, vai lá. Sou perdoado, sou amado, sou justo, sou o filho muito amado do Pai. Agora vamos lá, irmãs, nós agora. Sou perdoada. Sou amada, sou justa, sou filha muito amada do Pai. Amém? Repete isso todos os dias, irmãos, e toma posse dessa verdade. Jesus te diz agora, filho meu, dá-me o teu coração. Eu te amo muito e te amo para sempre. Não endureça o teu coração. Ele te ama muito, Ele sempre te amou. Então entrega o coração, Ele quer que você entregue o coração a Ele. Segura não, entrega, não endureça o coração. Confia no Senhor, descansa nele e receba o amor dEle. E você vê em Romanos 5,5 diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus, olha o que Deus fez, irmão. Por isso que tem sentido essa coisa de falar assim, me dá amor. Essa oração já tem resposta. Deus já fez algo importante. Romanos 5,5. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. O que Ele fez com amor? Diga, derramou. Tem essa onda de falar que não tem amor. Ele derramou o amor dele em nosso coração por meio de quê? Do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, o Espírito Santo veio em nós. E Ele derramou esse amor. Então, você é cheio de amor. Diga, eu sou cheio de amor. Recebe o perdão também de Deus, irmão. Receba o perdão de Deus nessa hora. Efésios 1,7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Lembra que Ele já te perdoou. E não esqueça que o perdão é teu. Amém? Efésios 1,7, você precisa decorar essa passagem. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça do Senhor. Se coloque de pé agora, nesse momento, e comece a agradecer a Deus. Vai agradecendo o amor, agradeça o amor, e agradeça também o perdão. Você foi perdoado. Fala com Ele agora de coração. Esqueça quem está na frente, atrás, do lado, do outro. Vai pedindo a Deus perdão, porque muitas vezes nós nos perdemos, né? Eu vou te deixar um pouquinho orando agora. Senhor, nós te agradecemos. Essa posição tão linda, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor. Naquela cruz o Senhor tomou o meu pecado. Todo o pecado de cada um aqui.
estava sobre o Senhor. E hoje nós somos justos porque o Senhor nos deu a tua justiça, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te agradecemos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor tome conta da nossa vida, Senhor, que essas verdades, Pai, que foram semeadas em nossos corações, entrem e dê frutos e verdadeiros, Senhor. Que haja maturidade no teu povo, Pai. Traga rema para aquilo que eles ouviram, possam entender plenamente aquilo que o Senhor diz. Levanta a sua mão direita e diz: Senhor, diga assim: Senhor Jesus, eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E eu abro agora todas as portas da minha alma, do meu ser. Diga: entre agora, Senhor. Toma conta, dirige a minha vida. Peça a Ele: Senhor, apague todos os códigos que entraram, códigos satânicos que entraram no meu espírito, através de jogos, filmes e músicas que entristeceram o Espírito Santo. Limpa meu coração. Apague esses códigos que estão me aprisionando, que estão aprisionando minha mente. Diga: eu me arrependo, Senhor, de ter me colocado, exposto a essas coisas, Senhor. Me perdoa, Pai. Diga: me cobre com teu sangue. E eu quero viver uma vida que te alegre, Senhor. Se o Senhor chegar hoje, eu quero me encontrar contigo. Diga: eu estou preparado. Muito obrigada. Muito obrigado por libertar minha alma, por me trazer salvação. Te amo de coração. Deixa eu orar por você. Pai, toca cada uma, Pai. Toca no íntimo de cada um, Senhor. Senhor, que transforma essas palavras em prática, que eles possam viver vidas cheias da tua presença, Senhor. Que faça a diferença, que sejam luz para os povos, Senhor. Que iluminem corações e aqueça os corações. Transforma, que nenhum deles se percam, mas que venham a ter um encontro verdadeiro com o Senhor, Pai. E cresçam contigo para que o Senhor possa usá-los ainda mais, Pai. Eu os abençoo nesta noite e eu te agradeço no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Agora, com toda alegria e gratidão, traga suas ofertas, entrega ao Senhor Jesus nesse momento. Senhor, consagramos a Ti as ofertas, abençoamos a cada um dos seus filhos que entregou a Ti, Senhor, as ofertas. Que o Senhor receba agora, no nome de Jesus, e os abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, que eles tenham multiplicação, que onde eles tocarem, que sejam bem-sucedidos, Senhor. Que o Senhor esteja tocando, multiplicando, ó Deus, tudo que eles têm, e abençoe suas famílias, tudo que eles tenham, ó Deus, em suas casas, seus familiares, sejam protegidos também pelo teu sangue. Nós os abençoamos e em nome de Jesus, que cada um deles receba agora a sua bênção quando estão indo para suas casas, que sejam invisíveis os olhos de Satanás, dos homens maus, que não venham causar acidente, nem sofrer acidente, Senhor. Eu os abençoo no nome de Jesus, que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levanta o seu rosto e te dê shalom.